Louvamos o Teu nome, Deus, nessa manhã e reconhecemos a Tua bondade sobre as nossas vidas. Obrigado pela obra da redenção. Obrigado porque um dia estávamos separados do Senhor e o Senhor nos reconciliou por meio de Cristo Jesus. Nós reconhecemos que somos maus, somos pecadores. Nós reconhecemos que precisamos muito da Tua graça. Nós reconhecemos que sem o Senhor nada somos. E como diz o salmista no Salmo 124, se não fosse o Senhor, Israel que o diga. Se não fosse o Senhor nas nossas vidas, Pai, o que seríamos de nós? Que possamos ser mais parecidos com o Senhor dia após dia. Obrigado pelo privilégio que temos de estarmos aqui para prestarmos um culto ao Senhor. Nós queremos colocar de forma muito especial a vida do Álvaro, dos seus familiares, a vida da Janete, irmãos tão queridos e preciosos que têm passado por momentos de dificuldades, um momento tão peculiar, um momento de luto, que o Senhor esteja com eles e que eles se lembrem, Pai, como eles são amados por nós e que como igreja estamos aqui para cuidar deles, para amá-los, para caminhar com eles e para chorar com eles. Nós estamos aqui para isso, Deus. Então que o Senhor derrame do Teu consolo e da Tua paz, a paz que excede todo o entendimento esteja sobre o coração deles, de mesmo saber que a tempestade que nos assola, mas a paz que habita no nosso coração, porque é fruto do Teu Espírito, que ela esteja presente na vida deles. Nós Te reconhecemos como o nosso Deus e como o nosso Salvador. E muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui cultuando ao Senhor. Receba toda a nossa adoração, todo o nosso louvor, tudo que vier a acontecer neste culto, seja para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Por favor, de pé, se você puder, se você tiver condições, vamos ler o Salmo 22. Abra sua Bíblia no Salmo 22. O Salmo 22. O texto do Senhor diz assim, com muita reverência nós vamos lê-lo. Começa lá no verso 1, que diz assim: Ao mestre de canto, segundo a melodia, corça da manhã, salmo de Davi. E agora é o verso 2. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de mim a salvação, as palavras de meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, Tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em Ti, confiaram e os livraste. A Ti clamaram e se livraram, confiaram em Ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor. Livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, Tu és quem me faz nascer, e me preservaste, estando eu ainda ao seio de minha mãe. A Ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe. Tu és meu Deus. Somente até aqui. Que a palavra do Senhor possa ser um consolo aos nossos corações de saber que o nosso Deus cuida de nós. Vamos neste momento, ainda em pé, louvar ao Senhor com cânticos, com louvores ao Senhor. Convido então o Ministério de Música para estarmos juntos e juntos como congregação do Senhor. Nós vamos entoar louvores ao nosso Deus. Por favor, queridos, você não veio assisti-los a cantar uma música, você canta também conosco. É lindo quando a congregação do Senhor, quando a igreja canta junto, porque nós estamos aqui juntos para cultuar ao Senhor e para oferecer o nosso louvor e o seu louvor a Deus. E por isso que nós estamos aqui juntos para isso. Vamos começar com a música Reina em Mim. Em Filipenses 4:8 diz: Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. É isso que acontece quando o Senhor reina na nossa vida.
desejo reinar de novo em mim, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Reina em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim, mais que tudo aqui. Reina de novo em mim, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. E a próxima música é Ele Exaltado, que diz que o Senhor é exaltado e a verdade dele sempre vai reinar. No Salmo 145, versículo 13, diz: o teu reino é um reino eterno e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santos em todas as suas obras. Vamos exaltar esse Senhor. quer estar, ele diz, te louvarei, não importam as circunstâncias. Em Abacuque 3, versículos 17 e 18 diz, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim me alegro no Senhor e exulto, Deus, na minha salvação. Que a gente possa estar louvando ao Senhor, independente das circunstâncias, e sempre se mantendo perto dEle.
sentar. Quero convidar aqui o presbítero Roberto Lopes para orar ao Senhor pelo nosso pregador. Aproveitar e orar e agradecer ao Senhor também, porque a Jasmin nasceu, a filha da Karen e do Éder. Então louvamos ao Senhor, porque ela nasceu muito bem, toda linda. Agradeça ao Senhor. Jasmin, a filha da Karen e do Éder, ela nasceu. E nós louvamos ao Senhor por isso. Ore pelo pastor Daniel, que vai trazer a palavra aos nossos corações, e pela Jasmin. Amém. Senhor Deus, amado Pai Celeste, rendemos graças ao Senhor por essa vida da Jasmin, ó Deus, chegou para nos alegrar. Sei que tua mão está sobre ela, que ela possa aprender aqui na casa do Senhor a amar e adorar o Senhor. Cuida da sua saúde, dos seus pais, da sua família, que desde cedo, ó Deus, ela possa receber todo o amor que o Senhor tem por ela, através dos seus pais, ó Deus. Agora, rogamos a Ti, ó Deus, a Tua unção sobre o pastor Daniel, que ele possa falar aquilo que o Senhor tem preparado para o Teu povo, ó Deus. A Tua palavra, que é viva e eficaz, possa alimentar o Teu povo nessa manhã. Sei com ele, abençoa, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos, graça e paz. É uma alegria para nós estarmos aqui hoje para cultuarmos o nosso Deus. Devemos nos apresentar a Deus com salmos e hinos, cânticos espirituais, como já fizemos nesta manhã. Isso é o que já fizemos cultuando ao nosso Deus, na alegria do Espírito Santo está conosco. E uma boa definição de culto é que culto é a eternidade manifestada no tempo. E se nós aprendemos nas leituras, no seminário, esta frase é dos grandes, né? John Piper, John MacArthur, desses grandes por aí. Mas antes, gostaria de apresentar para vocês um livro. É bom ler, sempre ler livros. Este é de Sinclair Ferguson, né? E ele diz: A Mesa com Jesus, as palavras de despedida do Salvador. Este livro, então, eu já li, reli. É um livro muito bom e fica aqui uma indicação para vocês. Continuando, vamos ler então um pequeno versículo para a nossa meditação. Um versículo que é conhecido nosso desde a infância e de vocês também. É o versículo de João, está em João capítulo 13 e verso 16, capítulo 3, verso 16, que nos diz que é porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esse versículo bem conhecido fala-nos do amor de Deus por nós. E ele está ligado com este salmo que foi lido aqui pelo pastor Neto, o Salmo 22. Já foi lido, ambos nos falam do quê? Do plano redentor. O Salmo 22, então Davi já profetiza sobre nosso Salvador. E Deus então manda seu Filho Jesus, seu único Filho, para a humanidade. Vamos ver um pouco neste salmo, no Salmo 22. Eu gostaria apenas de salientar aqui o versículo 18 do salmo, que fala
da humilhação de Jesus. E ele diz: reparte entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Então veja bem essa humilhação, porque se você ler todo o Salmo, você vai ver que realmente estava dizendo como seria difícil. E depois, neste Salmo mesmo, o verso 30, não é? Ele fala o quê? A posteridade o servirá, falar-se-á do Senhor a uma geração futura. Então vemos que ele é chamado Salmo da Cruz, o sofrimento e vitória do Messias. Então ele vai da humilhação à exaltação. Agora vamos considerar o amor de Deus por nós. Vejamos um pouco então desse maravilhoso plano executado por Deus, por meio dos acontecimentos narrados em sua palavra. Então vamos nos ater à história e escalar as alturas divinas. Meus irmãos, ele nos fala em Gênesis 3,15, também conhecido de todos, Gênesis capítulo 3 e no verso 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então aqui ele já está falando de Jesus. E ele está falando então que daria seu filho como resgate por nós. Vemos, irmãos, que a palavra de Deus, desde o princípio, a palavra de Deus já nos fala desse plano. Ele que fora, mais tarde agora, anunciado então por João Batista, dando prosseguimento depois, porque a missão dele na terra. Então nós vemos o quê? Deus não nos abandona à própria sorte. E que por fim, vamos habitar no lar celestial que está preparado para nós. Depois então, Jesus continua autenticando esse plano divino. Veja Mateus 24, 37. Mateus, capítulo 24, no verso 37. Então aí, já estão perguntando para ele, né, os discípulos: mestre, quando será? Como vai ser? Aí ele só responde que, assim como foi nos dias de Noé, também será a sua vinda. O plano redentor de Deus, então, tem como propósito salvar a humanidade, salvar os homens. Morreu por todos, do pecado e da condenação eterna. Jesus, ao falar da sua vinda, está apontando para a necessidade de um preparo espiritual. Assim como Noé fez. Preparou anos, salvou a sua família. E Jesus agora é o nosso Redentor, oferecendo a salvação àqueles que creem no seu nome. Seguindo este plano maravilhoso de Deus, passamos por Abraão, temos Isaac como cordeiro, passamos por Moisés levantando a serpente no deserto. Olha o que diz em João 3, 14, João capítulo 3, versos 14 e 15. Olha,
3:14. De modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Esse então, versículo é uma referência direta ao plano redentor de Deus. Está profundamente, então, conectado ao sacrifício de Jesus. Este versículo, ele fala, então, da cruz. Agora, Isaías, veja também Isaías 53, Isaías 53, o profeta nos fala o quê? Do Salvador. Profetiza que Jesus iria passar. Veja, gostaria de salientar o verso de 3-6. Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, todos nós, como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E quando, neste plano, vamos indo, e quando chegamos em Malaquias, o último dos profetas, vemos o profeta, então, anunciando a vinda do Senhor. Veja que Malaquias foi escrito 100 anos depois do cativeiro. Então, o cativeiro, Deus já levou para lá para acertar a vida daquele povo, da tribo de Judá. Mas, agora, 100 anos depois, já estava acontecendo tantas coisas, e então o profeta vem falando. Não é? Vejamos o verso 3, Malaquias 3, o verso 1. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. E no 4:2, então aqui ele já estava falando do mensageiro. Viria um mensageiro para anunciar. E o 4:2 ele diz, mas, então aqui tem o mas, né? Para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros. Então ele está dizendo, para aqueles que creem, para aqueles que andam com o Senhor, existe, então, o sol da justiça. Agora, depois de Malaquias, então, há uma quietude. Tem uma quietude de aproximadamente, acho que 400 anos. Até a crucificação de Jesus, mais 30 anos, não é? Passou aquela quietude. E se a gente for estudar essa quietude, esse tempo, o que Deus estava fazendo? Deus estava fazendo
muitas coisas. Muitas coisas Deus estava fazendo. Mas vamos nos ater a Jesus. Então, mais tarde, anunciado por João Batista e dando prosseguimento, então, ao plano redentor, agora Jesus entra em cena com seus discípulos. Chegamos, então, ao final, praticamente, vamos falar do final do ministério de Jesus. Depois de tantas coisas que ele fez, ele que foi perseguido desde a infância, Herodes manda matar as crianças, querem matar Jesus, ele foge lá para o Egito, tudo, mas chegou agora no final. Agora se acha então sentado à mesa com seus discípulos. Imagine a cena, Jesus sentado com eles para ceiar, ali estão então à mesa os 12, inclusive Judas, e o que ele faz? Cingido com uma toalha, ele tira a toalha e vai lavar os pés. Lavar os pés de Jesus. Lavar os pés dos discípulos. E ele lava, inclusive de Judas também. Faz esta cena, isto aí, lavando os pés de Jesus, dos discípulos. Então, o que ensina para nós, o que nos ensina isso? O lava-pés, não é que a gente tem que lavar pé de todo mundo, alguém quer que o pastor vai lavar pé e tal, não é isso. O lava-pés nos ensina que devemos ser servos, humildes e sempre esperar na misericórdia de Deus, que é nosso Pai Celestial. Vejamos João 13, João capítulo 13, e verso de 14 a 17. Verso 13, de 14 João 13, 14 a 17. Sim. Ora, Jesus dizendo, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós devíeis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, vós façais também. Em verdade, vos digo, o servo não é maior do que o Senhor, porque o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Então ele ensinou para nós o quê? Humildade. Humildade. Agora, antes de ir para o Getsemane, porque logo depois daquela ceia, segue o final ali do ministério de Jesus. E no livro de João, não vamos ler esses capítulos, fiquem calmos, mas capítulo 13 ao capítulo 17, ele ensina os seus discípulos, porque agora ele estava dando os últimos ensinamentos para os seus discípulos. Várias lições importantes, preparatórias, para a sua morte iminente, para os desafios que viriam depois para os discípulos, depois da sua partida. Então, esse período inclui a última ceia e o discurso de despedida de Jesus. E ele está cheio de ensinamentos profundos sobre serviço, amor, unidade e o papel do Espírito Santo aqui. Então, estão alguns dos principais ensinamentos. Por que o Espírito Santo? Porque os discípulos ainda não estavam entendendo. Os discípulos estavam assim, e agora? Nosso mestre vai partir, nós vamos ficar sozinhos? E Jesus, então, estava ensinando que o Espírito Santo viria. Então, mesmo neste momento de angústia, Jesus dá um novo mandamento. Novo mandamento. Então, em João 13, 34, ele diz, novo mandamento vos dou. Novo mandamento.
que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Amar uns aos outros. Então, meus irmãos, depois nós vemos que em 14:16, que ele aparece, João capítulo 14, verso 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E é o Espírito que está com a igreja, que está conosco. Então não precisamos pensar, ter medo. Não, o Espírito Santo, o que está em vós, é maior do que está no mundo. Então podemos verticalizar com Deus, buscar ao Senhor, ler bons livros, ler a palavra de Deus, e assim estarmos seguros, né? Depois Jesus ora por nós. Ele ora em João 17, capítulo 17, e no verso 9, ele diz: é por eles que eu rogo, que é a oração sacerdotal. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste. Por quê? Porque são teus. Mas antes de orar por nós, ainda no 17:4, ele fala com o Pai. Ele fala: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Então agora estava terminando. Meus irmãos, meus queridos, o tempo chegou. Jesus foi levado à cruz, esmagou a cabeça da serpente, ressuscitou e nos deu vida em abundância. É isso que nós temos. Vida em abundância. A separação aqui na terra é por pouco tempo. Estaremos todos ligados no lar celestial. Por isso podemos então concluir nossa fala nesta manhã dizendo: palavras de Jesus, as palavras de Jesus. No mundo passais por aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém. Que Deus nos abençoe por meio da tua palavra. O pastor Daniel nos preparou, porque à noite nós vamos retornar à série em Marcos, e nós vamos trabalhar justamente a ideia de que o tempo chegou, o tempo está cumprido. E esse tempo que está cumprido, ele foi prometido desde Gênesis 3,15, e todo esse plano da redenção, e passando por todos os profetas, essa promessa, ela chegou em Jesus, e ela é cumprida por meio de Jesus. E é isso que nós vamos ver hoje à noite. Se você quiser refletir no texto, Marcos 1, de 9 ao 15. Nós vamos refletir nesse texto nesta noite e vamos retornar à nossa exposição em Marcos. Tá bom, queridos? Muito obrigado pela sua presença. Eu quero aqui dar 2 avisos. O primeiro é que os jovens ficarão aqui na Sala das Togas hoje, pela manhã. Tá bom? E outro aviso, que nós queremos dar uma resposta aos irmãos, um feedback aos irmãos em relação à sucessão pastoral. Nós estamos já com alguns nomes, já fizemos o contato, nós não, a comissão que foi eleita, eu não, e nós, outros presbíteros que estão fazendo parte desse processo. Já tem alguns nomes, já foram contactados, já estão em oração, e mais para frente, posteriormente, nós vamos dando respostas aos irmãos, mas nós queremos só falar para os irmãos que o processo está acontecendo, a sucessão pastoral está acontecendo. Por isso nós pedimos que vocês orem, irmãos, para que realmente o homem de Deus, o homem em que vocês, como Assembleia do Senhor, vão escolher, seja aquele homem segundo o coração de Deus, e não segundo o que nós achamos que é o melhor. Não que os nossos olhos veem,
mas aquilo que o Senhor quer para nós como igreja. Então, por isso, esteja em oração, dando sabedoria tanto para os pastores que estão sendo contactados, também para a comissão que foi eleita para esse processo de sucessão pastoral. Tá bom? Esteja em oração por isso. Vamos ficar de pé para a gente orar e encerrar o nosso culto? Você vai ter um tempinho para tomar água. Eu sei que você vai ficar aqui para a escola dominical. É 10h30. Então fique aqui. Vai ser muito bom ter você conosco aqui. Os jovens aqui na sala das togas e todos os demais nas suas salas de costume. Fique conosco, aprenda mais sobre a palavra do Senhor. Estamos estudando em Atos. Vai ser um privilégio ter você conosco aqui. Então fique aqui. Aproveite que você já está aqui, então fique aqui para a escola dominical. Tá bom? Vamos orar? Obrigado, Senhor, pelo plano da redenção. Nós rendemos louvores ao Senhor, porque essa é a mensagem que devemos anunciar. Esse é o Evangelho. O Evangelho é a mensagem de que o Senhor criou todas as coisas de forma perfeita, mas por conta do pecado nós fomos separados do Senhor. Mas obrigado porque desde Gênesis 3,15 nós temos uma promessa em que um dia o Senhor estaria nos redimindo por meio de Jesus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque o Senhor nos libertou do império das trevas. Muito obrigado porque o Senhor abriu os nossos olhos espirituais, os nossos olhos para que pudéssemos contemplar a Tua beleza. Muito obrigado porque o Senhor foi a parte atingida e o Senhor é o Deus que oferece a redenção. O Senhor é o Deus que oferece a solução para que pudéssemos ter vida com o Senhor, para que pudéssemos ter o nosso relacionamento restaurado com o Senhor. Nós te louvamos pelo plano da redenção. Nós te louvamos porque um dia o Senhor se encarnou, o Senhor Jesus veio a este mundo, enviado por Deus Pai, e o Senhor veio a este mundo, o Senhor sofreu, o Senhor pagou o preço. E que possamos realmente viver de forma digna do Teu Evangelho. Que o plano da redenção não seja algo que é apenas uma história na nossa vida. Se o plano da redenção for apenas uma história para nós vamos apenas viver de qualquer maneira. Mas o Senhor nos chamou, o Senhor nos salvou, o Senhor nos limpou para que pudéssemos viver de maneira diferente, para que pudéssemos ser transformados pelo Teu Evangelho, para que pudéssemos arrependermos dos nossos pecados e crer, e assim viver como aqueles que se arrependeram. Pai, em nome de Jesus, que as nossas obras, que aquilo que nós fazemos, possam realmente demonstrar que nós fomos alcançados pelo Teu Evangelho. Derrame do Teu Espírito sobre cada um de nós, sobre a Tua igreja. Derrame, Deus, fome e sede pela Tua palavra. Já que nós fomos alcançados pelo Senhor, que nós realmente vivamos de maneira digna do Teu Evangelho. Faça isso em nós, Pai. Que não seja apenas uma historinha que nós ouvimos mais um dia, mais uma manhã de culto, mas que seja realmente a mensagem do Senhor que nos alcança. A mensagem do Senhor que queima no nosso coração, que arde no nosso coração, para que nós podamos cada vez mais ser santos, assim como o Senhor é santo. Mova o nosso coração a isso. O Teu Evangelho não é apenas para aqueles que não conhecem o Senhor. O Teu Evangelho é para nós como igreja que conhecemos o Senhor. E se Ele não arde no nosso coração, tem alguma coisa errada. Se o Evangelho não nos transformou, precisamos repensar a nossa conversão, Pai. Santifica o nosso coração, Pai. Santifica a nossa mente, o nosso coração, o nosso olhar, as nossas mãos, os nossos pés. Senhor, santifica, Deus, santifica-nos como igreja, perdoa os nossos pecados. Oh, Deus, nos ajude a viver de forma digna, de forma que honramos o Teu nome, honramos o nome em que nós carregamos por onde nós estamos pisando de cristão. E se somos cristãos, temos que ter um viver diferente. Nos ajude, Senhor, em nome de Jesus que oramos. Amém. Que a graça e o amor do nosso Deus Pai e a consolação do Espírito Santo e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida e sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a terra, hoje e até a volta gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Amém. Podemos assentar, irmãos. Vamos ter o pós-lúdio.